praticamos tanto o modelo americano de controle de constitucionalidade, que é um modelo incidental e difuso, pelo qual qualquer juiz de direito pode deixar de aplicar uma lei que considere inconstitucional. Portanto, todo juiz de direito interpreta e aplica a Constituição, e todo juiz de direito exerce controle incidental de constitucionalidade. O que significa dizer, ele pode deixar de aplicar uma norma infraconstitucional que ele considere incompatível com a Constituição. Esta é uma competência ampla que nos países da Europa não se verifica. Por qual razão? Porque lá o controle é concentrado e, portanto, as questões que envolvam constitucionalidade devem ser remetidas ao Tribunal Constitucional, que vai julgá-las incidentalmente. E, além disso, os tribunais constitucionais europeus, o alemão como modelo matriz, têm competência para as ações diretas. Portanto, nós temos o modelo americano, de que todo e qualquer juiz de direito pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, e temos o modelo de ações diretas pelos quais é possível alçar, por uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é possível alçar uma matéria diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E é isso que coloca o Supremo Tribunal Federal, por vezes, no centro dos grandes debates nacionais que em outras partes do mundo são travados no âmbito da política. É isso que faz com que possa chegar diretamente ao Supremo uma questão sobre nepotismo, ou uma questão sobre a legitimidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, ou uma questão sobre fidelidade partidária. De modo que o modelo de jurisdição constitucional adotado no Brasil dá um certo protagonismo ao Poder Judiciário, porque quase tudo pode ser alçado ao Poder Judiciário, incidentalmente ou por ação direta. E, por fim, aquela constitucionalização ampla a que me referi faz com que quase tudo no Brasil hoje possa, em algum momento, chegar ao Poder Judiciário. Porque constitucionalizar é, na verdade, retirar da política e trazer para o mundo jurídico. Porque colocar na Constituição significa criar a possibilidade de aquela norma ser vertida em uma pretensão perante o Poder Judiciário. Esse é o papel das normas jurídicas. Elas tutelam interesses e estes interesses, quando não sejam realizados adequadamente, geram pretensões e estas pretensões são levadas ao Poder Judiciário. De modo que a judicialização no Brasil é, em ampla medida, decorrente deste conjunto de circunstâncias, que agora falando de trás para frente, envolve esta constitucionalização ampla, envolve o modelo de jurisdição constitucional brasileiro, envolve o fato de que se criaram novos direitos, novas ações e novas hipóteses de substituição processual, e o fato de que o Judiciário, recuperadas as suas prerrogativas, mostrou grande disposição para disputar espaço com os poderes políticos de uma maneira geral. É isso que faz com que, no Brasil, todas as grandes questões hoje tenham sido postas perante o Poder Judiciário. Questões relacionadas às grandes reformas constitucionais do governo Lula. A reforma da Previdência teve o seu último capítulo no Poder Judiciário, na questão da tributação dos inativos. A reforma do Poder Judiciário teve o seu último capítulo no Supremo Tribunal Federal, a questão da criação do Conselho Nacional de Justiça. Temas importantes relacionados à separação de poderes, como a possibilidade ou não de o Ministério Público conduzir a investigação criminal, está posta perante o Supremo Tribunal Federal. Consenso que tem relutado a beça em bater o martelo nesta matéria, mas é porque é difícil mesmo. Mas a questão dos limites de investigação pelas comissões parlamentares de inquérito, se pode quebrar sigilo, se não pode, se pode decretar prisão ou se não pode, se pode decretar indisponibilidade de bens, todas essas são matérias
que estão sendo demarcadas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Poder Judiciário. Questões afetas aos direitos fundamentais, progressão de regime no caso de crimes hediondos, liberdade de expressão na hipótese de manifestações racistas, o célebre caso Elvanger, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, as pesquisas com células-tronco, embrionárias, e aparentemente há um início de sucesso nas pesquisas, os jornais de hoje noticiavam, a interrupção de gestação, que é uma questão polêmica no mundo inteiro, menos nesse caso menor do feto inviável, mas a questão em si da interrupção da gestação, ela é um tormento para os parlamentos e para as Supremas Cortes de todo o mundo pelas dificuldades e pelas implicações éticas aí envolvidas. Todas essas matérias estão postas hoje perante o Poder Judiciário, perante o Supremo Tribunal Federal. Mas não são só as grandes. A assinatura básica de telefonia foi o Judiciário que decidiu. Tarifas de transportes públicos, pedágios de rodovias, mensalidade dos planos de saúde, a rotina da vida, hoje em dia, está posta perante o Poder Judiciário, até porque o que é importante para um não é o importante do outro. Eu me lembro sempre de um cunhado que eu tenho, pessoa querida para mim, que ofereceu ao seu jardineiro, disse: Pedro, você quer esse terno? E Pedro disse: o terno não, mas o cabide eu aceito, sim, senhor. O que isso quer dizer? Que para uns o importante é terno, para outros o importante é cabide. Embora possa parecer curioso para a gente alguém preferir um cabide a um terno, a verdade é que o jardineiro não usa terno, mas usa cabide, porque as pessoas têm necessidades mais imediatas e os senhores na Justiça do Trabalho lidam com a dimensão mais nuclear da dignidade da pessoa humana, que é o salário e a necessidade de subsistência das pessoas, e às vezes o que é muito pequeno para um é a vida do outro, e portanto, a rigor não há questão pequena. O que existe são necessidades diferentes e pontos de observação diferentes na vida. Há uma poesia muito bonita de um poeta espanhol chamado Ramón de Campo Amor, em que ele diz: en este mundo traidor no há verdade ni mentira, todo tiene el color del cristal com que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente com a qual a gente está olhando, e as coisas variam com o ponto de observação, e às vezes as coisas variam de acordo com o nosso desejo. A gente vê nas coisas o que a gente gostaria que lá estivesse. Essa é a relatividade da vida, esta é a beleza e a dificuldade da interpretação jurídica, a interpretação de cada cabeça uma sentença, em cada cabeça uma visão diferente do mundo. Portanto, nós chegamos ao Poder Judiciário para verificar esta ascensão institucional do Poder Judiciário e constatamos que a vida brasileira, do mesmo passo que se constitucionalizou, ela se judicializou e a sociedade passou a ver no judiciário um espaço político importante. O judiciário ocupa hoje um espaço importante no imaginário da sociedade brasileira, no imaginário do cidadão comum. E, neste particular, gostaria de enfatizar que a Justiça do Trabalho ocupa um papel especial no imaginário popular. Quando o cidadão comum diz eu vou buscar os meus direitos, ele geralmente está se referindo aos direitos trabalhistas. Essa é a justiça que ele conhece, que ele entende e é a que ele não teme, porque a justiça comum, muito comumente, é extremamente dura com os pobres. E a justiça do trabalho, de uma maneira geral, é a justiça onde os pobres são acolhidos e chegam a ela com menos temores, ou no máximo podem não levar exatamente o que queriam, ou tudo o que queriam, mas não é a justiça que toma deles o que eles não têm, ou toma deles a liberdade. A justiça do trabalho, portanto, eu penso no imaginário popular, um espaço importante onde o cidadão simples, o cidadão comum, pode ir postular os seus direitos. Eu ainda quero voltar
na conclusão da minha exposição, à questão da judicialização do Poder Judiciário e fazer uma reflexão sobre a legitimidade democrática do Judiciário e procurar compartilhar algumas ideias sobre esta demarcação de espaços. Como esse é um ambiente de juristas, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões teóricas, breves, sobre as profundas mudanças que ocorreram no Brasil e no mundo nos últimos anos, no modo como se pensa e se pratica o direito. Estas mudanças todas, elas tiveram como premissa uma mudança filosófica importante, que talvez passe despercebida como tal, mas ela já se incorporou ao dia a dia da prática das instituições judiciais. Nós vivemos no mundo atual, sobretudo nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, portanto, eu estou falando dos últimos 50 anos, embora no Brasil, nos últimos 20, em razão da redemocratização, uma cultura jurídica que tem sido identificada como pós-positivista. O pós-positivismo é um modo de pensar e interpretar o direito que não despreza a lei, a norma escrita, a normatividade estatal, porque a lei é uma conquista da humanidade no que ela representa de despersonalização do poder e de um esforço de racionalidade para produzir o bem comum, ao menos idealmente. Mas nós hoje todos vivemos uma cultura em que o direito, porque está em busca da justiça, já não cabe inteiramente na normatividade positivada. Existe direito nos valores compartilhados pelo mundo civilizado e existe direito, sobretudo, nos princípios, ainda que princípios não escritos. A característica desta época pós-positivista é uma reaproximação entre o direito e a ética, entre o direito e a filosofia jurídica, a teoria dos valores. E os valores ingressam no mundo jurídico pela porta larga dos princípios, sobretudo dos princípios constitucionais. De modo que princípios como a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a solidariedade, a moralidade, a eficiência, eles mudaram o modo como se interpretam as normas jurídicas em geral, porque eles condicionam o sentido das normas jurídicas em geral. O grande papel do intérprete, o grande papel do operador jurídico é realizar a justiça. Mas esta justiça, para chegar a ela, se a lei não o levar num caminho direto, ele já não precisa recorrer às categorias metafísicas do justnaturalismo. Hoje em dia, procura-se produzir a justiça do caso concreto, utilizando como bússola, utilizando como